Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E aí? Como eu tinha prometido, hoje eu vou postar aqui pra vocês somente a explicação da aulinha de sexta, tá certo? Sexta-feira tivemos um encontro online, só que aí nem todos os alunos participaram, infelizmente. Queria muito que todos participassem. Eu sei que na sala online não cabe todo mundo, seria até 8 pessoas. Mas foi como eu tinha deixado lá o recado. Primeiro a gente faria com 8 pessoas e depois mais o restante, né? Que ficasse. Mas aí nem todo mundo entrou, até as pessoas que disseram sim lá na publicação que eu fiz sobre essa aula não participaram. Alguns participaram, então eu só fiz um momento de conversação com os alunos para saber como é que eles estavam. E aí foi bem legal, né? As meninas que participaram comigo, Maria Luísa, Beatriz e Davi, representante dos meninos aí. Foi muito bom, que foi um momento que a gente até matou um pouquinho da saudade que a gente tá sentindo um do outro, né? Infelizmente tudo isso está acontecendo, é um momento novo, coisas diferentes podem acontecer. Então, foi o que aconteceu agora nesse ano, infelizmente. A gente só teve o começo do ano e depois, a partir disso, a gente só tá tendo aula virtual, né? No caso, eu gravo aqui pra vocês e vocês veem em casa. Eu nunca vou deixar de cumprir o meu papel como professora. Se for pra eu dar aula, eu darei a aula, certo? Independente de qualquer coisa. Meus amores, eu quero dizer que eu amo muito vocês, estou morrendo de saudade, queria muito que a gente voltasse o mais rápido possível para a sala de aula, mas as coisas não estão caminhando como a gente imagina. Então, tudo que acontecer na vida da gente vai ser por um propósito, e eu sei que Deus tem coisas grandes para nossas vidas, tá certo? Eu sei que pode ser algo diferente, pode ser às vezes triste, pode ser às vezes muito alegre, mas o que acontecer vai ser bom pra gente. Infelizmente, às vezes é muito brusco assim a separação, como aconteceu com a gente em sala de aula. Mas teve que acontecer pra gente entender como é que os seres humanos que os seres humanos devem viver em união um com os outros. A gente tem que dar a mão uns aos outros e ajudar a todo mundo, sem distinção de raça ou de pessoa, certo? A gente deve ser grato a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Eu sei que tem momentos que são muito tristes, mas como agora, gente, essa separação aí de ter que cada um ficar em casa, no isolamento, nesse momento, eu sei que vocês devem estar dizendo, tia Rafa, dê logo essa aula, não fale muito não, mas é necessário falar para vocês entenderem a real situação, mesmo que vocês sejam crianças, entendam que a situação do mundo inteiro tá difícil, certo? Então vocês como criança são as maiores incentivadoras da alegria dos adultos. Então nunca deixem de ser criança, nunca deixem de ser felizes, nunca deixem de ser o que vocês são por causa de ninguém. E procurem sempre estimular, mesmo que às vezes os adultos sejam, no pensamento de vocês, não, são muito sérios e tal, sempre estimulem da forma que vocês acham, dizendo que a gente tem que aguentar firme, que a gente realmente vai passar por tudo isso. Bom, meus amores? Então, vamos lá para nossa aula. Abra um livrinho de vocês. No livro de Oficina de Negócios, na página 41, onde a gente vai falar sobre consumir. Consumir é o ato de satisfazer o que? As nossas necessidades. Adquirir algo de que precisa para viver. Ao mesmo tempo, é realizar os interesses da gente. Algumas crianças, ao obter dinheiro, quando ganham seu dinheirinho, pensam logo em gastá-la, não é verdade? Na compra de quê? De brinquedos, de guloseimas, que é os doces, chicletes, essas bobagemzinhas que criança adora. Apesar que eu também adoro, gente. Roupas, passeios. Dificilmente as crianças pensam em o quê? Guardar aquele dinheiro. É muito difícil. Geralmente quem é adulto, que consegue guardar, é que faz isso. As crianças não.
pensa logo em gastar. Ninguém nasce sabendo consumir, né? Mas aprende o consumismo no meio onde vive. As propagandas de televisão, nas revistas, nos jornais, no computador, o desejo de ter o objeto que é do amigo, são meios favoráveis para o consumismo exagerado, desculpa. Então, são meios favoráveis para o consumismo exagerado. Então, a gente tem que ter cuidado com esse consumismo exagerado. A gente só deve comprar algo, aquilo que a gente está precisando, para poder a gente ter dinheiro no futuro. Tem uma tirinha aí no livro que eu vou ler para vocês, tá? Mãe, minha amiga comprou uma boneca que fala, anda e faz xixi. Aí a mãe fala, que legal, filha, mas deve ser muito caro. Aí a filha vai e fala, mãe, eu quero uma boneca igual a dela. Aí a mãe vai e fala, filha, mamãe não tem dinheiro agora. Aí a criança, né, a menina, já fica com raiva porque ela quer naquela hora, naquele momento e grita, eu quero! Às vezes isso acontece com vocês, sim ou não? Sim! Só que muitas vezes, ou pelo menos em algumas vezes, tem vezes que o papai e a mamãe não têm condições naquele momento e aí não pode dar. Por quê? Porque tudo na vida da gente, meus amores, é com dificuldade. A gente não consegue as coisas assim caindo do céu, não. Seria uma bênção que dinheiro caísse do céu. Veja que maravilha. Ninguém ia ser pobre, ninguém ia precisar, ninguém ia passar por dificuldades financeiras. Então eu teria muita gente que viveria muito bem, certo? Muita gente que estaria, qualquer coisa que dissesse assim, eu tô precisando de 100 reais, aí cai do céu 100 reais, mas não é assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar bastante. E quando fica desempregado, e quando fica sem recurso de nada, como é que faz? Aí vocês, crianças, às vezes não querem entender que o papai ou a mamãe tá com alguma dificuldade, não sabem. Eu sei, é normal, vocês são crianças, eu entendo. Mas vocês têm que entender que quando a mamãe diz que não pode naquele momento, ou o papai diz que não pode naquele momento, não é para ficar triste nem com raiva. Vocês têm que fazer o seguinte, tá certo, mãe, mas quando tu tiver como comprar para mim, a senhora compra, aí faz um acordo com a mãe, não precisa ser naquela hora, naquele momento, tá certo? Então a gente tem que entender quando a mamãe fala não, a gente tem que entender o não, tá? Ou o papai fala não, a gente tem que entender que naquele momento ela não pode. E aí eu vou ficar triste porque eu queria tanto uma boneca, ou então porque eu queria tanto um carrinho, porque eu queria tanto um helicóptero que voa com controle remoto. Enfim, o seu desejo você queria naquele momento, mas se naquele momento a sua mãe e seu pai não pôde, não fique com raiva. Eu sei que você vai ficar triste, é normal. Mas aí você pensa, não, depois mamãe vai e compra pra mim, eu sei que ela vai fazer isso. E o pai e a mãe sempre vai se esforçar para dar o melhor para vocês, tá certo? Aí vocês vão fazer a atividade da página. O exercício da página 42, tá certo? Aí vocês vão fazer o exercício da página 42 e vão responder de acordo com o nosso assunto em questão de consumir. Consumir é o ato de a gente comprar, ou então é o ato de satisfazer as nossas necessidades de alguma forma, tá bom, meus amores? Então, tendo isso, agora a gente vai para o quê? Para o nosso livrinho de artes. Vamos pegar o nosso livrinho de artes agora na página 39, onde a gente vai falar sobre modelagem. Ó, aqui, ó, modelagem. No início do mundo, Deus criou o céu, a terra e a natureza apenas com suas palavras, mas para criar o homem, utilizou um pó da terra e o barro. O pó da terra e o barro. Desde os tempos mais antigos, o homem também trabalha com a argila, fazendo potes, bacias, jarras e objetos decorativos. A argila parece muito com o barro, só que é mais macia. O barro é diferente, mais grosseiro, certo?
E dependendo do solo, pode ter a cor avermelhada, dependendo do solo. Ela pode ter a cor avermelhada, cinza, marrom ou branca. Gente, tem gente que usa argila. Eu mesmo uso e tenho até na minha casa argila para tratamento de beleza. Vocês sabiam disso? A argila branca é muito boa. A amarela previne o envelhecimento. Na Bíblia fala assim, que do pó viemos e ao pó retornaremos, né? Então é interessante que o pó lá da terra, do centro da terra, serve até como nutriente para nossa pele, que é muito bom, tá bom? Então essa modelagem é o seguinte: os objetos de argila feitos pelos artesãos, geralmente depois de prontos, são levados ao forno para serem cozidos e se tornarem mais resistentes. Observem aí no livrinho de vocês alguns objetos que foram feitos de barro. E eu acredito que foram barro avermelhado ou marrom, né? Que dá essa cor aí nas vasilhas. Então vocês observem que tem esse vaso aí, marajoara, tem esse boi em barro, jarros em barro, também tem panela de barro, que tem muita gente que faz feijoada, tem restaurantes que tem panelas de barro, que faz feijoada, que fica uma delícia, parece que é uma coisa assim extraordinária, de outro mundo. Então vocês estão vendo que essa modelagem é tudo feito em barro. Continuando, lá na página 40. No Alto do Moura, na cidade de Caruaru. Quem conhece Caruaru? Se não for em Caruaru ainda, já ouviu falar. Lá também tem uma feira enorme, que é uma feira que vende coisas bem baratas, principalmente roupas. Tem muita gente que vai comprar lá em Caruaru esses tipos de roupa e faz uma loja e coloca para vender, certo? É um modo de você ter lucratividade, certo? Então, lá no Alto do Moura, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, muitos artesãos utilizam o barro para se expressar, reproduzindo cenas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por exemplo, casamento, feira livre, festas, personalidades e muitas outras coisas. Muitos deles começam esse trabalho desde criança, então eles aprenderam a modelagem com o barro desde criança. E vão até a idade adulta, ficam velhos. Tem muita gente que tá lá velhinho modelando barro e fazendo. E olha que cada coisa linda que tem aí no livrinho de vocês, ó. Tá? Vejam só o que é feito isso daí. Veja, que coisa interessante. Tem uma bonequinha de barro, depois é tudo pintado à mão. Tem um homem chamado Mestre Vitalino, que ele é um dos conhecidos com essas pinturas e com essas esculturas de barro. É muito conhecido aqui em Pernambuco, tá? Então, ele foi e fez esses tipos de esculturinhas aqui no barro, tá bom? Aí tem na página 41, gente, vejam só. A atividade do livro de arte, se vocês não fizeram na sexta, tá? E se quiserem fazer depois, podem fazer, tá bom? Vocês pegarem uma argila, comprar uma argila, a argila é bem baratinha, ela custa de 2 a 3 reais, é bem baratinho, certo? Aí vocês vão e fazem uma modelagem, criam uma modelagem. Se caso não puder fazer, não tem problema, certo? Vocês podem ver vídeos, como é que se faz esse tipo de modelagem, não tem problema se não fizer, tá bom? Que como eu não vou receber esse material, também tem, ó, papel machê, que aí é um tipo de material, pode ser feito com rolo de papel higiênico. Tem muita coisa aqui boa para vocês fazerem. É só vocês olharem no livrinho de vocês e podem criar, se caso não fizeram a atividade na sexta-feira, tá bom? Eu só disse que ia passar hoje somente a explicação para não deixar que tenha tido a aula do dia, mesmo que foi postado hoje, tá bom? Então vamos agora para a religião. Vamos agora para o livro de religião, onde a gente vai falar sobre o primo de Jesus. Quem conhece o primo de Jesus? Se vocês não conhecem, a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Página 54. Lembram quando Maria foi visitar a sua prima Isabel? Lembram quando Maria estava grávida? Já contei essa história, a gente já passou por essa história. E ela estava grávida também. Ela ficou ajudando nas tarefas de casa
pois Isabel já não era tão jovem quando João Batista nasceu. Então, o primo de Jesus é quem, gente? João Batista. A mãe dele era Isabel, que ajudou muito Maria nas tarefas de casa. Sua família agradeceu a Deus e comemorou o grande acontecimento. Zacarias e Isabel ficaram muito felizes. João Batista era um jovem obediente aos ensinamentos de Deus e cada vez mais ele se tornava seu amigo. Deus escolheu João Batista para ele transmitir a sua mensagem para as pessoas. Que mensagem era essa? Dizendo que Jesus era o Salvador do mundo e que ele viria para salvar as pessoas, aquelas pessoas que se achavam perdidas, não tinham rumo, não acreditavam em nada. E sabe que existe um Deus. O anúncio de João Batista era para informar que existia um Deus que pode nos ajudar em tudo, certo? E ele está lá nos céus agora, nesse momento, né? Porque ele já veio ao mundo, já pregou a sua palavra, já cuidou de feridas de muita gente, já ressuscitou mortos. Então tudo isso é onde? Na Bíblia que vem escrito, certo? Eu sei que tem muita gente que não acredita em Deus, mas eu acredito e eu sei que a maioria dos meus alunos, eu acredito que todos os meus alunos também acreditam em Deus, certo? Até porque a gente, quando no momento de tristeza, no momento de angústia, a gente sempre se apega muito a Deus. Meu Deus, me ajuda, por favor. A mamãe, papai, quando está em momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, eu acredito que todo mundo tenha aumentado a sua fé em relação a isso, porque foi um momento muito difícil para todos nós, tá certo? Então aí vocês conheceram o primo de Jesus. Vamos continuar a história, página 55. Foi assim que ele se tornou, João Batista, um profeta, aquele que fala em nome de Deus. João era muito simples, vivia no deserto, usava roupas feitas com pele de camelo e alimentava-se de gafanhotos e mel. Seu principal objetivo de vida era cumprir a missão que Deus lhe tinha estabelecido. Aí, que missão era essa? Que ele tinha confiado a João Batista: preparar a vinda do Salvador, Jesus, o Filho de Deus. João falava às pessoas para mudarem de vida, para viverem em paz uns com os outros, arrependerem-se das coisas erradas que tinham feito, para dividirem os bens que tinham com aqueles que não tinham nada, para se respeitarem e viverem como irmãos. Hoje em dia, nessa pandemia, a gente tem que viver muito assim como era na época de João Batista, que ele saiu pregando isso para as pessoas. Gente, vocês têm que se unir, vivam como irmãos, deem as mãos aos outros, vejam as pessoas que estão necessitadas, ajudem, porque se eu tenho um pouco e eu posso dividir com o meu irmão, que eu posso dividir com outras pessoas, eu divido, tá? Agora, se eu não tenho nada, realmente eu não tenho como dividir, né? Mas aí a gente pede ajuda a Deus para que Deus possa, de alguma forma, nos suprir as outras pessoas também, bom? Ele batizava as pessoas mergulhando-as no Rio Jordão, mas sempre dizendo que iria chegar alguém mais importante do que ele e que as batizaria com o Espírito Santo. E era quem que ele estava se referindo? A Jesus. E foi o que aconteceu. Certo dia, Jesus foi ao encontro de João Batista quando ele estava batizando. Mas isso aí vai ser mais pra frente que vocês vão descobrir. Tá bom? Eu acredito que vocês já devem ter feito. Se caso não fizeram, façam a página 56 e a página 57 do livro de religião. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só a nossa aulinha de sexta-feira, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver a próxima aula, tá certo? Que é do dia de hoje, segunda-feira, tá certo? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!